Bom, do bloco de restituição tecidual, eu escolhi falar sobre a lâmina 73. Bom, quando a gente analisa ela, assim, em menor aumento, já dá para perceber que se trata de uma pele. A gente visualiza isso por conta das camadas que a gente consegue visualizar. Então, dando um zoomzinho aqui nessa região, a gente percebe que tem aqui essa camada mais externa da epiderme, né, que é uma camada não tão espessa, com tecido queratinizado na parte mais externa. Depois, a gente tem aqui a derme com tecido conjuntivo, consegue visualizar também a camada muscular. Além disso, a gente visualiza vários folículos pilosos, então a gente consegue perceber que o órgão em questão é a pele. Observando aqui, a gente vê que a epiderme, ela tem uma certa continuidade ao longo do corte. Então, ela tem uma espessura semelhante ao longo de todo o corte, que vai sendo mantida até essa região aqui, em que a gente visualiza uma grande descontinuidade da epiderme, e não só da epiderme, né? Mas a gente vê uma continuidade aqui, que se estende por uma região relativamente longa, considerando o tamanho do corte, né? Então, proporcionalmente. E depois aqui a gente tem essa continuidade novamente. Então, nessa região aqui, em que a gente vê essa descontinuidade, a gente pode considerar que teve uma lesão na pele. E uma lesão relativamente profunda, porque ela não só prejudica a integridade da epiderme, mas também ela pega aqui essa camada aqui do tecido conjuntivo, atingindo até mesmo a camada muscular. Então, é uma lesão relativamente profunda. É perceptível que ao longo de toda essa descontinuidade, esse buraco, né, que se formou por essa lesão, a gente vê que ela é margeada por muitas células, então a celularidade aqui está bastante aumentada por toda a região aqui, né, em volta a gente vê, mas principalmente nessa parte mais marginal. A gente visualiza uma celularidade muito aumentada, marcada por esses núcleos basofílicos aqui, né, bastante concentrados. A gente consegue visualizar também a presença de algumas hemácias juntos, e no caso, essas células aqui que estão presentes são basicamente neutrófilos, células polimorfonucleadas. A gente vai encontrar aqui, margeando, tanto neutrófilos íntegros em atividade, quanto também neutrófilos já degenerados, mas que estão compondo aqui essa margem da lesão. Além disso, a gente consegue perceber, aqui já dá para ver de forma marcante, né? Até se você for fazer um comparativo, então, a coloração aqui e aqui, né? Então, a gente vê que o material aqui tá mais eosinofílico, mais rosado, né? E essa porção aqui mais externa, principalmente. Isso aqui, basicamente, é fibrina, né? E essa porção externa tá formando a casca da ferida para fazer a cicatrização dessa lesão. Então, aqui a gente tem bastante fibrina, né, aglomerada, juntamente com alguns neutrófilos que podem também estar degenerados e estão juntos. E aqui também a gente consegue ver essa matriz mais fibrinosa, né, por essa coloração mais rosada, com esse aspecto meio amorfo. Então, basicamente, aqui, nessa extremidade, com esse material bastante eosinofílico, juntamente com algumas células, né, alguns neutrófilos, também tem aqui nessa outra borda da região, mas está levantada, né? A gente tem a formação do coágulo que vai formar a casca da ferida, com o intuito de cicatrizar essa lesão. Além disso, aqui mais abaixo, também quando a gente coloca em menor aumento, a gente visualiza que aqui também meio que a gente encontra uma certa descontinuidade, né, comparando com as camadas certinho. Aqui a gente visualiza um material mais claro, né, também com um aspecto amorfo, e que no caso aqui é basicamente o plasma que está extravasando os vasos e está formando o edema. Então, a gente vê que realmente aqui está mais aumentado pela presença do plasma, então forma esse edema da lesão. Além disso, né, eu falei sobre vasos, ao longo aqui de todo o corte a gente visualiza uma série de vasos pequenos, que podem ser vasos neoformados, e que eles estão bastante hiperêmicos, né, então eles estão repletos de hemácias dentro,
estão dilatados, e isso é para justamente chegar um fluxo adequado de sangue para nutrir, né, para suprir ali essas células que estão fazendo o processo de restituição tecidual. Então, dadas essas características, então, a gente ter vasos hiperêmicos, a gente ter o edema, desse processo ainda de restituição tá brando, né? Então, a gente ainda tem uma extensão de lesão muito grande, um buraco ainda bastante proeminente, repleto de neutrófilos, tá formando ainda a casca da ferida com esse aglomerado de fibrina. Então, a gente conclui que esse processo corresponde a um processo de cicatrização de uma lesão de aproximadamente 24 horas, que apresenta, então, essas características citadas.